Olá pessoal, tudo bem? Segunda aula de matrizes. A gente teve a primeira aula, agora dando continuidade ao que a gente tinha já pensado nas aulas anteriores, o assunto de matrizes, tá bom? Nessa aula, a aula 2 de matrizes, a gente vai estar falando sobre os tipos de matrizes, tá? Então, aquelas matrizes que são muito grandes, muito pequenas, como é que a gente coloca para informar essas matrizes, como é que a gente coloca as características dessas matrizes, tá bom? Então, olha só, para a gente continuar, lembrando que matriz é um assunto do segundo ano do ensino médio, ali por volta do segundo bimestre, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, o tema, né? O tema é matrizes, mas o que são matrizes? A gente já tinha falado na primeira aula, mas para a gente fixar a ideia, é sempre importante a gente saber o que a gente está estudando, né? Então, matrizes é o quê? Então tá aí no slide aqui para vocês, matrizes são dados colocados, né, organizados em linhas e colunas, e é uma característica fundamental de matrizes, a organização em linhas e colunas, tá bom? Então quando a gente organiza por linhas e colunas, gera uma tabela. A tabela é uma característica fundamental de matrizes, tá bom? Então todo o assunto de matrizes é um estudo ali envolvendo tabela, que é organizado em linhas e colunas, tá bom? Olha só, um dos tipos de matrizes é essa matriz quadrada aqui, ó. Então, matriz quadrada, a gente deve lembrar também o que é um quadrado. Matriz quadrada vem de quadrado, né? O que é um quadrado? Devo lembrar que o quadrado tem todos as suas medidas são iguais, né? Ângulo de 90 graus, as medidas são iguais. E é exatamente isso porque se chama matriz quadrada. Então, olha só, matriz quadrada tem a definição aqui, é toda matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas. Em outras palavras, o que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, por exemplo, ó, essa ordem 2, o que seria uma ordem 2? É uma matriz 2 por 2, né? Ou seja, é duas linhas para duas colunas. E como está aqui descrito, a primeira, você tem a primeira linha aqui, a segunda linha aqui, a primeira coluna e a segunda coluna. Ou seja, é uma matriz 2 por 2. São duas linhas e duas colunas. Você percebe que o número de linhas e o número de colunas são iguais. Então, se o número de linhas e o número de colunas são iguais, é como se fosse um quadrado mesmo. Por isso que é matriz quadrada. Os lados sendo iguais. Olha só uma matriz de ordem 3. São três linhas para três colunas. Então, é uma característica de um quadrado, né? Vamos dizer assim, os lados são iguais. Então, quando você tem o número de linhas igual ao número de colunas, isso é uma matriz quadrada, tá certo? Nesse caso aqui a ordem é 3, porque são três linhas para três colunas, né? Na ordem 4 são quatro linhas, está aqui descrito quatro linhas, né? Para quatro colunas também. Então isso quer dizer que também é um quadrado. Um quadrado, claro, maior do que os outros que a gente estava falando, mas é um quadrado porque os lados são iguais. O número de linhas e o número de colunas é o mesmo. Tem até a descrição aqui embaixo, você pode perceber que m igual a n igual a 4. Isso quer dizer o quê? Esse m é as linhas. Lembre-se que na ordem, o primeiro sempre é linha, o segundo é coluna. O m é linha, esse n é colunas e m e n são iguais. E ambos são igual a 4, porque são quatro linhas para quatro colunas. Tá certo? Por exemplo, se fosse uma matriz com 10 linhas, né? Uma matriz quadrada de 10 linhas. Então seria 10 linhas para 10 colunas. Tá certo? Seria uma matriz quadrada também. Tudo bem, gente? Ah, Apenas uma coisa aqui que a gente deve lembrar: esses elementos, o que está dentro do colchetes aqui são os elementos de uma matriz, tá bom? Você percebe que tem elementos aqui que são números negativos. Exemplo aqui, o menos 2, aqui tem menos 4, menos um, enfim. Os elementos de uma matriz, eles podem ser qualquer número real, tá? Então, quando eu falo em número real, são números bem amplos. Então, ali eu posso ter número positivo, negativo, frações, números decimais, é, números quebrados, enfim, né? A gente pode ter vários números aqui para colocar nos elementos de uma matriz, tá bom? Então, não necessariamente vai ser somente número positivo, tá? Pode acontecer de ter outros números pertencentes a outros conjuntos numéricos que eu falo. Bom, passando o próximo aqui, olha só. Tem a matriz identidade, que é essa daqui.
A matriz de identidade, ela tem essa cara aqui, ó. Antes da gente falar sobre ela, percebe que não tem o colchetes aqui, é o parênteses, né? Então, alguns casos pode acontecer de representar a matriz com parênteses e não por colchetes, tá certo? Então, o que é uma matriz de identidade? Eu vou ler a descrição aqui, depois a gente faz o comentário, tá? É qualquer matriz quadrada cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1 e todos os demais elementos são iguais a 0. Interessante essa diagonal principal, a gente deve se atentar à palavra. O que é uma diagonal, né? E quando se fala vamos dar o exemplo de um quadrado, o que é uma diagonal de um quadrado? É você ligar um vértice no outro, passando pelo centro. Isso é uma diagonal, né? Então o quadrado ele tem duas diagonais. Então ele tem essa diagonal aqui, onde você tem essa fileira de 1. Essa aqui é uma diagonal. Só que essa é uma diagonal, essa daqui é outra diagonal, que vai aqui desse 0 até o outro 0 passando pelo 1. Essa aqui é uma outra diagonal. Então tem um nome específico para cada diagonal, tá certo? Essa aqui que vai da esquerda para a direita, essa aqui é uma diagonal principal. Então você tem a diagonal principal e a diagonal secundária, tá certo? Então a matriz identidade, ela acontece na diagonal principal, tudo bem? Então é nessa matriz principal aqui, quando você tem essa fileira de 1. Lembrando que tem que ser o 1, tá? Não pode ser outro número. É o 1 e os outros elementos da matriz tem que ser 0. Tudo bem? Então a diagonal principal tem que ser 1 e os outros elementos da matriz deve ser 0. Aí é uma matriz de identidade. Tudo bem? Olha só, a matriz nula é um outro tipo de matriz. Acho que a matriz nula é bem... É fácil da gente pensar do que seria uma matriz nula. É só a gente lembrar do que é algo nulo. Lembre-se muito do zero nesse caso, né? Então você tem aqui a matriz. Lembre-se que a matriz tem o A, que é o nome da matriz. O A maiúsculo, porque é o nome de uma matriz. E lá dentro da matriz você tem os elementos. É 0, 0, 0 e 0. Então o que é uma matriz nula? É uma matriz onde todos os seus elementos são 0. Então é uma matriz nula. Tudo bem? Isso é um outro tipo de matriz. Bom, olha só o próximo, a matriz transposta. Essa aqui é um pouco mais, vamos dizer assim, complexa, porque muda a ordem das posições, né? Então, o que era linha não é mais linha, vira coluna e vice-versa. Então, surge uma questão complicada aqui, né? Mas, assim, como tudo no cálculo em matemática, é interessante a gente pensar na organização do negócio. Não dá para fazer as coisas atropeladas. Então, vamos pensar na organização dos dados que a gente está trabalhando. Tá certo? Então, olha só o que é a matriz transposta. Transposta de uma matriz A é esse AT, A elevado a T, vamos dizer assim, mas é AT. Bom, A porque A é o nome da matriz, tá certo? E esse T que está no expoente, vamos colocar assim, esse T é de transposta, tá bom? Então, a transposta da matriz A é uma matriz AT. Tal que os números que formam cada coluna I da matriz AT são ordenadamente iguais aos números que formam da linha I de A. Você percebe que pela própria definição é um pouco confuso, né? Mas em outras palavras, o que quer dizer a definição? Você tem uma matriz A qualquer, tá? O A maiúsculo. Aqui você tem os colchetes, né? Que formam a matriz e os seus elementos aqui, em linhas e colunas. Então, qual é a ordem dessa matriz A? Primeiro começando pelas linhas, lembre-se dessa ordem. Primeiro linha, depois coluna. Então você tem aqui, são três linhas para duas colunas. Então qual que é a ordem da matriz? É 3 por 2. 3 linhas para duas colunas, tá certo? O que acontece na AT, a transposta do A, o que acontece? Essa linha, a primeira linha, que tem os elementos 1 e 2, ela não vai mais ser linha. Na matriz transposta, ela vai ser coluna. Tudo bem? Então, esse 1, 2 que está como linha, lá na matriz transposta, ele vira coluna. A linha 3 e 4, que tem os elementos 3 e 4, na transposta, é a coluna 3 e 4. Tá certo? A linha 5 e 6 já não vai ser mais 5 e 6 como linha. Agora é 5 e 6 como coluna, os elementos 5 e 6 em uma coluna. Então você percebe que numa matriz transposta, a organização muda.
tá certo? Então a gente saiu de uma matriz que é 3 por 2, que é 3 linhas para 2 colunas, e chegamos numa matriz 2 por 3. São 2 linhas para 3 colunas. Então, o número de linhas e o número de colunas, eles se invertem, tá certo? Isso é uma matriz transposta. Olha embaixo aqui um outro exemplo, a matriz B. Né? Agora, lembre-se que o B é maiúsculo, porque é o nome de uma matriz, tá bom? É uma matriz que tem a ordem 3 por 2. O que quer dizer 3 por 2? O primeiro sempre linha, o segundo coluna. Então, você tem 3 linhas para 2 colunas, tá certo? E aqui tá os elementos, são números quaisquer, tá? Os elementos da matriz B. O que seria a transposta do B? É o B elevado a T, BT, né, no caso, é a transposta da matriz B. E, como que era a matriz B? Qual que era a ordem dessa matriz B? Era 3 por 2, era 3 linhas para 2 colunas. A transposta disso, ele vai inverter a linha com a coluna. Então agora a gente vai ter 2 linhas para 3 colunas, tá certo? E é verdade, olha só, a primeira linha que tem os elementos 1 em 5, já não vai ser mais linha, vai ser a coluna 1 em 5 que tem os elementos 1 em 5. A linha 7 e 3 vai ser a coluna 7 e 3, tá certo? E 8 e 2, que é uma linha, vai ser a coluna que tem os elementos 8 e 2. Então, você percebe que nessa configuração não é o cálculo em si. A matriz transposta não tem a ver muito com cálculo, tem a ver com organização. E por mais que a gente seja mais organizado possível, vai ser melhor na resolução da matriz transposta. Tá certo, gente? Bom, como eu havia falado na outra aula, na aula 1 de matrizes, não tem muito slides, tá? Esse aqui já é o último. Nesse canal a gente vai tentar fazer vídeos curtos para sistematizar o processo. Não adianta fazer 2 horas de apresentação, sendo que vai ficar muito cansativo, tá bom? Então, nas outras aulas a gente vai fazendo outras explicações, tá certo? Olha só, o último tópico é igualdade de matrizes, tá? Igualdade de matrizes. Primeira coisa que a gente tem que pensar na palavra igualdade. O que é uma igualdade, né? Teoricamente é bem comum a gente, né, usar a palavra igualdade, mas pensar no que é uma igualdade. Então o que é uma igualdade? A igualdade é quando você tem uma coisa igual a outra. Basicamente isso, é quando você tem uma coisa igual a outra. Igualdade de matriz funciona da mesma forma. Então olha só, você tem uma matriz aqui, eu não coloquei o nome da matriz, mas vocês podem colocar uma letra do alfabeto, portanto que ela seja maiúscula, tá bom? Então olha só, você tem uma matriz aqui do lado esquerdo, uma outra matriz aqui do lado direito, e você tem um sinal de igual no meio delas. Então olha só, você percebe que os elementos das duas matrizes é o mesmo. Então aqui você tem na primeira linha da primeira coluna, o A11, você tem o 6 aqui e o 6 lá também. Então 6 igual a 6. O outro elemento, 0 igual a 0. 4 igual a 4. Os elementos são iguais. Aqui você não tem um valor específico, você tem uma expressão. Aí uma expressão é x² menos 5. Isso aqui é uma expressão. Então x² menos 5 igual a 11. O 11 que está na matriz, isso é um valor mesmo, é um resultado. Agora, essa expressão aqui, ela não é um valor ainda, tá certo? Mas como tem a igualdade, está falando que um valor é igual ao outro, que uma matriz é igual a outra, isso quer dizer que eu posso igualar os dois elementos. Então, se eu tenho x² menos 5 em uma matriz e 11 na outra, isso quer dizer que x² menos 5 é igual a 11, que é o que está aqui embaixo, ó. X² menos 5, que é a expressão que estava na primeira matriz, é igual a 11 que está na outra matriz. Por que eu posso fazer essa igualdade? Porque no meio das matrizes está falando que tem uma igualdade ali. Então isso quer dizer que uma matriz é igual a outra. Isso quer dizer que seus elementos são iguais nas suas respectivas posições. Tá bom? Bom, olha só. Quando a gente coloca x² menos 5 igual a 11... percebe que aqui tem uma outra questão que foge um pouquinho de matrizes. Mas olha só, você tem o igual aqui, você tem o igual, e você tem uma variável. Então isso aqui, além de ser uma descrição das matrizes ali, dos seus elementos, isso aqui é uma equação. Mas como é que eu sei que é uma equação? Primeiro porque tem a igualdade e a variável. Então se tem igualdade e tem variável, é uma equação, tá certo? Agora,
é uma equação de que grau? A gente tem que pensar no grau dessa equação, né? Quem falou uma equação de segundo grau, acertou. É uma equação de segundo grau por quê? Porque a variável x ela está elevada a 2. Então isso já é uma característica da equação do segundo grau, tá bom? Uh, Se fosse um outro expoente, se não fosse 2, se fosse 3, é uma equação do terceiro grau. Se fosse elevado a 4, uma equação do quarto grau. E assim sucessivamente, tá bom? Se não tivesse expoente, bom, se não tem expoente, é o 1, né? No caso, então seria uma equação do primeiro grau. Tudo bem? Bom, como é uma equação do segundo grau, a gente tem que trabalhar como uma equação do segundo grau. Então vocês devem lembrar que a equação do segundo grau, ela tem dois resultados. A equação do primeiro grau tem um resultado, a equação do segundo grau tem dois resultados. A equação do terceiro grau vão ter três valores, né? Três respostas. Então, numa equação do segundo grau, a gente está procurando dois valores e não um só. Então, é um conjunto de respostas, né? Então, pensando na resolução da equação do segundo grau, são várias formas de resolução de uma equação. A da equação do segundo grau tem a fórmula de Bhaskara, né, que vocês devem lembrar. Mas a gente não vai estar utilizando a fórmula de Bhaskara aqui. Por quê? Porque essa equação do segundo grau ela não é completa. Você tem o x ao quadrado, você tem o menos 5, só que você não tem o x elevado a 1. Então, o x elevado a 1 aqui, ele é inexistente. Então, você tem o termo A, você tem o termo C da equação, mas você não tem o B. Então, é uma equação do segundo grau incompleta. Ela não tem todos os termos aqui, tudo bem? Então, por não ser uma equação completa, não é muito usual fazer a fórmula de Bhaskara aqui, tá bom? Então, como é que a gente resolve quando é incompleta, quando essa equação do segundo grau é incompleta? Da mesma forma que se resolve uma equação do primeiro grau, né? Então, a gente vai isolar os termos que são numéricos, né? Deixa de um membro da equação e as variáveis no primeiro membro da equação, ou vice-versa. Em outras palavras, é você isolar a variável em um membro, tudo bem? Então, olha só, a primeira coisa é você deixar o x, a variável x, isolada no primeiro membro. Então, esse menos 5 tem que sair daqui. Então, esse menos 5 ele é negativo. Ele vai para o outro lado como a operação inversa. Então, ele estava subtraindo, vai para o outro lado, somando. Aí vai ficar x ao quadrado igual a 11 mais 5. 11 porque o 11 já estava lá no segundo membro, tá? Aí fica 11 mais 5. Só que 11 mais 5 dá 16. É isso aqui, ó. Dá 16. Aí fica x ao quadrado igual a 16. Pensando ainda na questão de isolar o x, esse 2 que está no expoente, ele tem que sair daqui. Então, a gente tem que pensar na operação que ele está fazendo. Então, esse 2 está fazendo qual operação com relação à variável, né? Ele está no expoente, ou seja, isso aqui é uma potência. E qual é o inverso da potência? A raiz quadrada. Então, é por isso que tem a raiz do outro lado. Tudo bem? Então, esse expoente 2 aqui, é uma potência de segundo grau, né? Tem o expoente 2, ele vai para o outro lado como a raiz quadrada do 16, tá certo? Raiz quadrada por quê? Porque do outro lado você tinha o expoente 2. Se fosse expoente 3, o x elevado à terceira, no caso, não ia ser raiz quadrada, ia ser raiz cúbica de índice 3, tá certo? Se fosse x elevado a 4, ia ser uma raiz quarta do outro lado, e não seria mais raiz quadrada, tudo bem? Então, por isso que aqui a gente tem x igual a raiz do 16. Bom, a raiz do 16 qual que é? Então, x é igual a mais 4 e menos 4. Você percebe que tem dois sinais aqui, né? Um é o positivo, o outro é o negativo. Esses são os dois valores da equação. Eu falei no início que a equação do segundo grau tem que ter duas respostas. Tá aqui as duas respostas. É o mais 4 e o menos 4. Mas por que a raiz de 16 dá mais 4 e menos 4? Primeiro porque mais 4 vezes mais 4 dá mais 16, que é o que está dentro da raiz, tá certo? E se fizer menos 4 vezes menos 4, você deve lembrar na multiplicação de sinais, menos que multiplica menos dá positivo, dá mais. Então, menos 4 vezes menos 4 dá mais 16, tudo bem? É por isso que a raiz de um número negativo, raiz quadrada de um número negativo é inexistente. Porque qualquer dois números negativos que você multiplicar vai dar um positivo. Porque menos que multiplica menos, dá mais.
Tudo bem, gente? Então, x é igual a mais 4 ou menos 4. Então, ah, o que a gente faz com esse valor, com 4 na verdade, né? É o resultado desse x aqui, ó, da primeira linha da segunda coluna da matriz. Então você vai colocar o 4 aqui, vai ficar 4 ao quadrado menos 5, tá certo? O x, a gente tem o valor dele agora, é 4. Então você vai colocar o 4 elevado ao quadrado menos 5. Aí você vai resolver a expressão. Você tem uma potência e uma subtração. O que se faz primeiro? Se faz primeiro a potência. Então, 4, que é o x, 4 elevado a 2 dá 16. E 16 menos 5 dá 11. Você percebe que esse 11 que deu aqui é o mesmo 11 que tem na outra matriz. E tem que dar o mesmo valor. Mesmo porque isso é uma igualdade de matrizes. Então, obrigatoriamente, tem que dar o mesmo valor. Se não der o mesmo valor, alguma coisa no processo está errado. Tudo bem? Então, como é uma igualdade de matrizes, os valores têm que ser iguais. Se não for igual, aí alguma coisa está errado no cálculo. Tudo bem? É lógico que eu estou falando das mesmas posições, tá? Por exemplo, aqui é a primeira linha da segunda coluna. Tem que ser igual à primeira linha da segunda coluna do outro, né? Das suas respectivas posições, tá bom? Então, a gente encontrou o valor do x, que é o 4, né, no caso, só que a posição não é 4. A posição vale 11, tá certo? A posição vale 11. 4 não é o valor da posição, é o valor do x, da variável x. Aí você tem que trocar a variável x com o valor dele, que é 4, resolve a expressão, aí você encontra o valor da posição da matriz. Tudo bem? Isso acontece muito em algumas avaliações, né? Principalmente se for de alternativa, você coloca lá, se confirma o 4 lá, a alternativa tal 4 você coloca, mas não é isso que estava perguntando. Não era o valor da variável, era o valor da posição. E o valor da posição é o 11, como a gente já tinha feito aqui. Tudo bem, gente? Bom, essa é a finalização do slide, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado daí da apresentação. É a aula 2 de matrizes. Então, eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até breve.